Você sabe quais são os sintomas da osteoporose? Essa doença tão comum que atinge uma a cada 3 mulheres idosas, mas também é bem comum em homens também? Não? Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Meu nome é Esther, sou médica geriatra formada pela UFSC. Primeiro, te enganaram. Não, a osteoporose não dá sintomas. Deixa eu te explicar. Mas o que então são essas dores que eu sinto pelo corpo, nas articulações? Isso merece investigação. Existem várias causas para dor crônica, principalmente entre idosos, como osteoartrose, fibromialgia e várias outras questões que precisam de investigação e tratamento cuidadoso. Mas a osteoporose é uma doença, na verdade, silenciosa. E esse que é o problema dela. Por ser silenciosa, ela muitas vezes não é diagnosticada. Mas se não dá sintoma, para que a gente precisa diagnosticar e tratar a osteoporose? Porque a osteoporose, ela é a grande causa de fraturas entre idosos. Todo mundo conhece? Tem um conhecido, um familiar, um amigo, um vizinho, que já quebrou o osso aqui da coxa, o osso do quadril, o fêmur, sabe? 90% das fraturas de fêmur, de quadril, de coxa, elas são causadas pela osteoporose. Como assim? Essas fraturas elas acontecem na maior parte das vezes pelo que a gente chama de queda da própria altura. O que é uma queda da própria altura? É uma queda que não foi de uma grande altura. Por quê? Se a gente cair, por exemplo, 10 metros de altura, poxa, é muito mais comum e esperado e normal que se quebre um osso, porque foi um impacto muito grande. Mas aquele tropecinho dentro de casa, aquela queda de 1, 2 degraus dentro de casa, aquele escorregão por causa de um piso molhado ou então um tropeção no tapete, que gera uma fratura, isso não é normal. O nosso osso deveria ter resistência para que isso não acontecesse. Ou seja, quando uma pessoa quebra um osso por conta disso, isso significa osteoporose. Na verdade, todas as fraturas, nas seguintes localizações que eu vou mencionar agora, que são causadas por queda da própria altura, significa osteoporose. São as seguintes: fraturas aqui no punho, fraturas aqui nesse osso do braço, ou a fratura que eu já mencionei anteriormente, né? De quadril, de coxa. Ou então fratura de vértebra lombar, vértebra aqui da coluna, que muitas vezes, inclusive, acontecem até mesmo sem queda, só com o peso do próprio corpo. Tudo isso significa osteoporose. E sim, eu sei que você tem um conhecido que já escorregou dentro de casa, que quebrou um desses ossos e simplesmente ninguém pensou em olhar e tratar essa osteoporose, certo? E por isso que essas pacientes continuam quebrando os ossos. Por isso que a osteoporose, por ser silenciosa, por só aparecer quando a gente quebra o osso por besteirinha, por queda da própria altura, por isso que a gente deve fazer o diagnóstico, fazer exames de rastreio, né, que é a densitometria óssea, que é aquele exame que parece um raio-x, completamente indolor e bem rapidinho de se fazer, prevenir e tratar também a osteoporose para justamente evitar fraturas. Quem que deve fazer o exame de densitometria óssea? Todos os homens após os 70 anos de idade devem fazer pelo menos uma vez e todas as mulheres após os 65 também. Se você tem fatores de risco, esse exame deve ser feito antes mesmo dessa idade. Quais são fatores de risco? Tabagismo. Se fumar, aumenta muito a chance de ter osteoporose. 2, diabetes. Diabetes é uma doença que aumenta a chance também. Existem outras doenças menos comuns que também aumentam, como, por exemplo, artrite reumatoide, algumas doenças que diminuem a absorção de nutrientes, como a doença celíaca, a doença de Crohn, também devem entrar nesse rastreio mais cedo. O uso de algumas medicações que aumentam a chance de ter osteoporose, porque diminuem a força do osso. Existem várias medicações, mas corticoide, como prednisolona, o uso crônico, né, ou várias vezes por ano desse corticoide, também aumenta essa chance. Ou seja, se você está dentro desses grupos, o seu rastreio deve ser antes mesmo das idades que eu comentei. Esse rastreio faz com que a gente consiga diagnosticar e tratar a osteoporose, reduzindo a chance de fraturas. E mesmo para quem já fraturou, aí mesmo que esse exame deve ser feito e o tratamento deve acontecer. Não deve se tratar como uma coisa normal, tá? E como a gente prevenir a osteoporose? Primeiro, atividade física. Essa é a grande amiga para a gente prevenir a osteoporose. Quanto antes começar, melhor. A atividade física que a gente faz hoje, nos 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos de idade, ela serve justamente para prevenir a osteoporose que a gente pode vir a ter nos 70, 80, 90 anos de idade. Como que ela funciona? Atividade física
seja ela caminhada, corrida ou ginástica, musculação, ela atua como se fosse dando pequenos soquinhos ali, né? Um impacto da caminhada, da corrida, da ginástica, atua dando pequenos soquinhos no osso, deixando ele mais forte realmente. As fraturas são um dos grandes malefícios que podem acontecer na terceira idade. Essas quedinhas bobas que acontecem geralmente dentro de casa, inclusive. E 1/3 desses pacientes que fraturam o quadril, a coxa, o fêmur, eles vão falecer dentro de 1 ano. Principalmente quando a reabilitação dessas fraturas não é bem feita, esses pacientes acabam desenvolvendo algumas dependências, acabam tendo chance de cair novamente e de pegar algumas infecções. Por isso que é tão importante diagnosticar, tratar, prevenir essa doença. Até mais.